As notícias sobre o possível envolvimento amoroso entre Lumière e Louis começaram a gerar opiniões mistas nas redes sociais. A novela Vai na Fé garantiu um lugar de destaque na fase instável da teledramaturgia na Globo, graças à proposta realista da autora, que soube aproveitar cada elemento da trama para criar uma história fidedigna, mesmo com alguns percalços no caminho. Alguns riscos precisam ser tomados no roteiro, e um bom exemplo disso pode ser a aproximação romântica entre Lumière e Louis. Louis Miar vem aí? Os rumores se intensificaram nas últimas semanas, sobretudo após a indicação oficial dos resumos de que Louis não é filho biológico de Fábio. Desde o início do folhetim, os espectadores aguardavam pelo momento em que os supostos irmãos se encontrariam, mas o atraso parece ter sido forçado por um grande e polêmico motivo. Nos próximos capítulos, Lumière e Louis vão se encontrar no refúgio após a agitada gravação do reality show sobre o cantor, e não demora quase nada para ambos se darem bem. Inicialmente, a amizade se destaca, mas a possibilidade de romance surge de forma mais evidente em seguida. Nesta fase, Louis fica confuso ao descobrir que é fruto de uma inseminação artificial. A aproximação entre Louis e Lumière tem lógica, principalmente pela ausência de encontros entre os dois. Mesmo assim, será impossível garantir uma aprovação unânime dos espectadores, e é exatamente por isso que a estratégia será utilizada com cautela na edição final. É aquela velha história: se houver desaprovação total do público, não devem existir empecilhos para modificar os planos. Mas vamos esperar para ver. O que você acha? Escreve aqui nos comentários. E vamos continuar com o vídeo. Em um roteiro, nada é por acaso. Todas as cenas têm um motivo para estar ali. Vai na Fé segue isso fielmente, ao inserir sequências que, uma hora ou outra, se provam úteis. Por isso, uma cena em específico chamou a atenção: o momento em que Ben recebe o resultado verdadeiro do exame de DNA das mãos do técnico que o ajudou a forjar o teste, mas escolhe não abri-lo. Será que a sequência exibida há 3 semanas pode ser uma prova de que Theo forjou o exame? A hipótese faz bastante sentido se considerarmos teorias de roteiro clássicas, como a arma de Tchekov. O conceito, nomeado graças ao escritor russo Anton Tchekov, fala justamente de como toda situação precisa ter um motivo maior na história, mesmo que seja confundir a audiência. Se num primeiro ato você colocar uma pistola numa gaveta, no seguinte ela deve ser disparada. Em outro caso, não coloque ela lá, descreveu o autor. Ou seja, uma coisa aparentemente simples ou irrelevante tem sua importância na história. E é aí que entra a atitude suspeita de Ben. Ele recebeu o resultado verdadeiro do exame, mas escolheu rasgá-lo por medo de saber a verdade. Mais tarde, quando a bomba estourou e eles tiveram de repetir o teste, Bruna chegou até a se lembrar do fato. Se a gente tivesse, pelo menos, conferido o resultado verdadeiro, reiterou ela, no capítulo do último dia 12. Aí está a grande questão. Se Theo fosse definitivamente o pai de Jennifer, a autora podia não ter escrito essa cena, muito menos voltado a ela por meio de Bruna. Ou bem poderia ter aberto a carta, mas mantido o mistério ao público. Em vez disso, o advogado simplesmente se livrou do resultado. Com isso, há a possibilidade de que Theo tenha agido na caruda, comprado um técnico e alterado o teste. Ninguém sabe da verdade, afinal. Claro, esse pode ter sido um trunfo da autora. Ela talvez tenha inserido a cena ali justamente para ter uma carta na manga caso mude de ideia sobre a paternidade de Jennifer. Ou até para alterar os rumos planejados para a história caso o público reprove demais o resultado. Mas, ao que parece, a questão não é tão definitiva assim. Faltam cerca de 60 capítulos para a novela terminar. E, se a autora quiser seguir um dos princípios mais famosos da escrita, ainda há chances de Ben recuperar a paternidade de Jenny. Após incontáveis erros, Lumière terá uma chance de se redimir em Vai na Fé, talvez como forma de aliviar o sentimento de culpa entranhado no coração ou simplesmente porque está na hora de se dedicar ao juramento que fez quando se formou em Direito. Em breve,
a advogada e professora do ICAS demonstrará grande entusiasmo ao defender uma cliente presa injustamente. Rapidamente, Lumiar resgata a enorme paixão pelo ramo e fica determinada a reverter a injustiça contra Thalita, atriz ainda não divulgada pela Globo, cliente indicada em um ato desesperado de Alice, que garante a atenção de sua professora e consegue uma advogada de peso para cuidar do caso. Anteriormente, era Ben quem costumava lutar mais fervorosamente pelas minorias nos tribunais. Lumiar chegará com o pé atrás para conferir a situação, mas não demora muito para ela sentir que está diante de uma ótima oportunidade para fazer a coisa certa depois de atos cada vez mais repugnantes ao lado de Theo, sem dúvidas o maior responsável pela sua queda na novela. Nesta fase, tanto Lumiar quanto Ben ficam por um fio de represálias sérias. De um lado, a filha de Dora precisa lidar com as consequências da aproximação de Orfeu, e do outro, Ben corre o risco de ter a fraude no exame de DNA de Jennifer descoberta pelas autoridades. Tudo dependerá de sua ex, que descobre tudo e toma a dura decisão de guardar a informação para si. Depois de tantas manifestações negativas sobre os relacionamentos da mãe, Duda vai escolher a hora errada para tentar armar um encontro entre Sol e Ben e vai na fé. Isso porque a adolescente decide arquitetar um plano romântico para o casal justamente no período mais conturbado da vida de Jennifer, que transforma o possível flashback amoroso em uma dor de cabeça de altas proporções. A estudante de direito já descobriu que Sol foi abusada por Theo no passado, pulando de defensora repentina do empresário a hater número 1. De uma hora para outra, ela emplaca um desejo profundo de vingança e faz questão de unir forças com Ben para derrubar o canalha. Quem não gosta da ideia, obviamente, é Sol, afinal ela já conhece os perigos por trás de Theo e acredita no pior cenário como represália. Em meio ao caos, a inexperiência de Duda entra em ação para mostrar exatamente como não se deve agir em uma situação semelhante. Ingênua, a jovem esquematiza um plano com o intuito de aproximar Ben e Sol de forma mais íntima, mas não haverá sequer a possibilidade de privacidade para os dois, pois Jennifer chegará bufando de raiva após ganhar um carro de Theo. No lugar do encontro romântico pretendido por Duda, Ben e Sol vão acompanhar Jennifer até a casa do bandido e ajudá-la a devolver o presente. A grande missão será evitar um escândalo de altas proporções da estudante, principalmente porque é necessário manter cautela diante do caso judicial em desenvolvimento contra Theo. Lumiar e Theo terão momentos de afeto quando ele estiver no hospital, mesmo na frente de Clara. Em Vai na Fé, a advogada trocará carinhos com o vilão numa cena comovente. A mulher de Theo só observará os dois, e a traição ficará escancarada. Em cenas previstas para irem ao ar no capítulo de hoje, o personagem de Emílio Dantas estará no hospital, após ter levado um tiro no atentado contra Lumiar. Ele precisará ficar internado para se recuperar, e toda a família irá visitá-lo, inclusive Jennifer. A nova filha, Clara e Rafa estarão no quarto de hospital com Theo quando Lumiar chegar. A visita dela surpreenderá a todos, e o abusador imediatamente abrirá um sorriso ao vê-la. Nossa, Lumiar! Você tá um lixo, comentará ele. E você parece que sofreu um atentado, rebaterá ela, e os dois vão sorrir. Jenny e Rafa olharão um para o outro, desconfiados da intimidade que transparecerá ali. Theo pedirá que Lumiar lhe dê um abraço, e Clara dirá que é melhor a advogada não encostar no enfermo com as roupas que está vestindo, após ter chegado diretamente do atentado. A personagem de Carolina Dickman então segurará a mão do amante. A Clara tem razão. Obrigada. Você salvou a minha vida, dirá, sentida. O carinho entre os dois deixará claro que há algo ali além de amizade. Clara, de rabo de olho, observa a cena comovente de Theo e Lumiar se olhando nos olhos. Diz o roteiro entregue aos atores. Em seguida, um enfermeiro chegará, verá a disposição das pessoas no quarto e se dirigirá a Lumiar. Você é a esposa? Precisa passar na recepção para pegar a pulseira do pernoite. A advogada dirá que não é a mulher dele e afirmará que Clara é quem deverá acompanhar o marido. Alguns romances são inesquecíveis, e para Ben, é mais do que óbvio seu interesse por Sol.
Mesmo assim, ele segue cobiçado por outras mulheres, incluindo a poderosa procuradora Valéria, que tenta se aproximar do advogado, mas não consegue obter sua total atenção e vai na fé. Por um tempo, até existirá alguma chance para o novo romance, mas algumas informações chegarão à porta de Ben como bombas estourando na hora certa para ele insistir em Sol. Entre as descobertas, ele ficará sabendo através de Bruna que a cantora teve uma reação inusitada ao flagrar a interação mais íntima entre Ben e Valéria. Será o suficiente para Ben abrir um sorriso interno disfarçado de uma surpresa como qualquer outra. Certo de que ainda pode conquistar o coração de seu grande amor, o advogado simplesmente não consegue tirar o olho da protagonista, observando suas ações com um nível de encantamento raramente demonstrado no folhetim. Nesta fase de vai na fé, até Lumiar ficará com ciúme da aproximação entre Ben e Valéria, mas não existe mais soluções plausíveis para preencher o vazio no coração da professora Duikais. Confusa e determinada a se dedicar exclusivamente ao trabalho, Lumiar faz questão de interromper o romance com Theo e deixar algumas feridas em repouso, enquanto Ben mergulha de cabeça na possível resolução de seus problemas. Não é preciso dizer que tudo vai sair dos trilhos rapidamente. Será que Ben vai conseguir reconquistar Sol? Talvez, lá no fundo, Sol também ame Ben e esteja apenas se segurando para não deixar seus sentimentos florescerem. O que você acha? Escreve aqui nos comentários e vamos continuar com o vídeo. Lumiar está fazendo de tudo para parecer forte na frente de todos mesmo com tantas coisas acontecendo na sua vida, mas a sua estabilidade será quebrada com a presença de uma nova pessoa. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a advogada irá surtar de ciúme ao ver que Ben está se aproximando de outra mulher. Ben mudou radicalmente a sua vida desde quando se separou de Lumiar, tentando se reconectar com uma parte importante da sua essência, o que acabou se tornando algo muito positivo. Por outro lado, Lumiar também mudou bastante a sua vida, se envolvendo com Theo, mas essa fase não durou muito, já que a advogada terminou o romance com o vigarista de uma vez por todas. Apesar de Lumiar se mostrar forte e disposta a focar na sua carreira, esquecendo do passado, ainda terá dificuldade de superar o término do casamento com Ben e não conseguirá conter o ciúme ao vê-lo se aproximando de outra mulher que parecerá muito interessada no advogado. Ben está fazendo de tudo para esquecer não apenas o que sente por Lumiar, mas também do momento em que se declarou para Sol, marcando uma parte importante do seu crescimento como personagem. Agora, o advogado terá a chance de começar um romance com uma nova pessoa que não tem ligação com o seu passado complicado. Ben já começou a reformular a sua vida desde quando descobriu que não é o pai biológico de Jennifer, e finalmente fará algo que todos estão esperando. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o advogado irá se encher de coragem e conseguirá se declarar para Sol em um momento inesperado. Não é de agora que Ben tenta entender o que sente por Sol, mas desde quando começou a se aproximar da vida da ex-namorada, percebeu que as coisas não eram tão simples quanto imaginava. Entretanto, parece que tudo está prestes a mudar e o advogado não irá perder uma oportunidade que aparecerá bem na sua frente. Ben não conseguirá se conter após um emocionante momento em família e decidirá chamar Sol para uma conversa em particular, onde irá se declarar para a ex-namorada, marcando algo importante na vida de ambos. A mãe de Jennifer ficará balançada com a declaração, pois mesmo ainda sentindo algo pelo advogado, tenta manter tudo escondido dentro de si, já que está em um relacionamento com Louis. Este ainda não será o momento para os dois personagens mais queridos pelo público de Vai na Fé ficarem juntos, já que Sol está vivendo um momento único na sua carreira, sendo até mesmo elogiado em um artigo de Anthony Verão, e usará este acontecimento para abrir novas oportunidades de trabalho. Se dependesse das palavras utilizadas por Anthony em seus artigos online, ele já estaria dominado pela amargura há muito tempo, mas os próximos capítulos de Vai na Fé serão importantíssimos para mostrar que ele ainda pode ter boas inspirações e, quem sabe, enxergar a vida de forma positiva. Tudo isso será possível graças a uma aula incrível de dança ministrada por Sol. Primeiro, o jornalista fica balançado com uma proposta de Vitinho para participar do reality show sobre o dia a dia de Lu e sua equipe, mas nada se compara ao dia em que ele decide participar da aula de Sol.
Ele não poderia fazer uma escolha melhor, afinal ele consegue liberar energias que pareciam escondidas há anos. Até Anthony fica impressionado com a sensação boa no corpo e corre para elogiar Sol na internet após a grata experiência. Este será um período delicado de perdas e ganhos para a cantora, principalmente pelo hiato de Louis, que, de certa forma, abre portas para a protagonista do folhetim encontrar algum novo rumo a bordo de seu indiscutível talento. Não é certo, afinal os resumos ainda não apontam a reviravolta, mas Sol tem grandes chances de se dar bem com uma carreira solo. Resta saber se Louis daria total apoio ou mostraria seu lado mais invejoso na trama. O que você acha? Escreve aqui nos comentários e já vamos continuar com o vídeo. Sol se encaixa facilmente na lista de pessoas ao redor do país que, infelizmente, não possuem total confiança no talento que carregam. No entanto, uma ideia de Mary pode ser fundamental para restaurar o entusiasmo da protagonista de Vai na Fé. A chance de chegar ao estrelato parece ter sido atingida por um raio fulminante após o hiato forçado de Louis, e Sol voltou a esboçar um semblante constante de preocupação, unindo-se à angústia dos impasses com o tenebroso Theo e a insistência de Jennifer em transformar a situação em uma batalha judicial de proporções gigantescas. Por isso, a música e a dança começam a emitir mensagens ambíguas na cabeça de Sol, até que Mary dispara uma sugestão capaz de mudar o jogo na trama. E se a mãe de Duda der aula de dança na praça? Inicialmente, a ideia não parece tão promissora, mas Sol encara o projeto de cabeça erguida e obtém um sucesso absoluto graças ao carisma e às nítidas qualidades como dançarina profissional. A aula será tão empolgante que até Anthony vai transbordar de alegria, resgatando seu entusiasmo para textos positivos e publicando um grato elogio a Sol na internet. A ideia de Mary, portanto, entrará como a válvula de escape necessária para trazer a protagonista de volta aos trilhos, com a dose certa de coragem para manter seu sonho intacto. Theo sugere o fim do casamento após descobrir romance de Clara com Helena, mas Sheila dá um choque de realidade no patrão. As expectativas nunca são boas quando o assunto envolve Theo, mas ainda existe um pingo de esperança para que Clara consiga se livrar do vilão. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, uma grande revelação da mãe de Rafa poderá ser o suficiente para garantir a aguardada separação do casal, mas Sheila aparece para cortar o clima e injetar uma dose extra de realidade. Além da relação conjugal, Theo e Clara também são sócios da empresa, e é exatamente este impasse que pode colocar tudo a perder na trama, afinal o canalha colhe benefícios importantes da união. E seria necessário uma atualização específica nos contratos para que nenhuma perda fosse registrada após a separação. Com uma simples vírgula, Sheila conseguirá estragar totalmente os planos de Theo, Clara e dos espectadores. Aparentemente, o término seria a melhor solução para todos os envolvidos, sobretudo para Clara, que não aguenta mais o clima de guerra dentro de casa e, ainda por cima, está mergulhando de cabeça na ótima relação com Helena. Este, inclusive, será o motivo da próxima grande intriga com Theo, afinal o romance com a professora de educação física finalmente será confessado. Enquanto isso, Helena embarca em uma jornada tortuosa para convencer Clara a acabar de uma vez por todas com o casamento. Paralelamente a isso, Theo inicia um jogo de gato e rato com Jennifer, a suposta filha biológica que pretende levar o vilão para a justiça em busca de reparação por todos os seus crimes contra as mulheres. Em Vai na Fé, não existe nada mais deprimente do que o casamento entre Clara e Theo, mas ambos seguem fingindo que está tudo bem, mesmo com todos os impasses violentos dentro e fora de casa. É por isso que os próximos capítulos da novela das 7 podem ser determinantes para uma reviravolta na trama, afinal Clara toma coragem para contar a verdade sobre sua relação com Helena. Sem surpresas, o maior temor de Clara é uma possível reação alucinada do marido à informação, com direito a ataques preconceituosos e xingamentos gratuitos à esposa, mas, curiosamente, a reação do empresário causará espanto, principalmente depois de tantos exemplos de humilhação contra a esposa. Mergulhado na nova realidade como pai biológico de Jennifer e certo de que nunca vai pagar pelos crimes de importunação sexual, o canalha rebate a notícia de Clara com uma postura de alívio, dando certeza de que pode continuar com suas atrocidades ou simplesmente terminar o casamento quando bem entender.
O problema é que, mais tarde, Theo será sacudido por Sheila em uma rodada de verdades desconcertantes, entre elas o fato de que ele não conseguirá se divorciar da esposa. Logo depois, a cena será cortada para uma conversa entre Clara e Helena em que a professora de educação física implora para a mãe de Rafa terminar o casamento. E agora? O que será que vai acontecer? Você acha que o casal Clara e Helena combina? Elas merecem ficar juntos? Se sim, deixa um coração para elas aqui nos comentários, e vamos seguir com o vídeo.